Mas graças a Deus que Deus continua operando. É feriado só no Brasil, no céu os anjos estão operando, Deus está trabalhando. Hoje também pode ser um dia de milagres e de bênçãos nas nossas vidas. Você crê assim? Eu creio que hoje pode ser um dia de milagres. Eu creio que Deus pode abençoar a minha vida ainda hoje. Não é em vão que a gente tenha vindo à casa de Deus num culto de oração. Amém? Quero compartilhar com você uma palavra que está em Mateus, capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 22. Embora ele esteja em primeiro lugar no Novo Testamento, ele não foi o primeiro evangelho a ser escrito. O primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. Então, na Bíblia não está em ordem cronológica. Então, você que já achou, diga amém. Vamos ler apenas alguns versículos, a partir do versículo 36. Diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Perguntaram para o Senhor Jesus. Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Será que nós podemos ler o primeiro mandamento? Só o versículo 37? Só a palavra do Senhor Jesus? Vamos lá. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amém? Vamos orar. Estamos aqui nessa noite, Pai, e te pedimos que o Senhor venha falar conosco e ministrar aos nossos corações esta palavra, e que essa palavra nos inspire a orar, Senhor, e a nos levar a orar, que o Senhor responda os nossos clamores e que o Senhor faça maravilhas em nossas vidas e através das nossas vidas. Na autoridade do Teu nome, Pai, que todo e qualquer barreira ou impedimento caiam por terra e a Tua palavra saia deste lugar e que a Tua palavra seja pregada com total liberdade. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero sair um pouco aqui desse contexto, porque o contexto aqui é um contexto de oposição, é um contexto de colocar Jesus à prova, e eu não quero entrar nesse contexto. Eu quero apenas pegar uma pergunta e uma resposta. Qual é o maior de todos os mandamentos? Essa foi a pergunta. Independente do contexto, essa foi a pergunta. E o Senhor Jesus, ele fez questão de responder e esclarecer para aqueles que ali estavam e para todos nós também, qual seria o maior de todos os mandamentos. E ele faz questão de reforçar que esses dois mandamentos, eles resumem toda a lei. Toda a lei do Antigo Testamento, ela é resumida na prática desses dois mandamentos. Então, nós precisamos olhar para eles e pensar e examinar as nossas vidas em como nós estamos vivendo de acordo com aquilo que o Senhor Jesus nos deixou. Lembrando que o amor, ele é, em primeiro lugar, um resultado do amor de Deus por mim. O amor que Deus está falando aqui, que Jesus está falando aqui, é o amor ágape. É o amor que eu e você, ser humano, nós não temos a capacidade de produzir. Nós não temos a capacidade, ele não é inato das nossas vidas, mas ele vem de Deus para nós. Então, se eu amo a Deus, a Bíblia vai nos dizer que Deus nos amou primeiro. Então, para eu amar a Deus, eu primeiro recebi desse amor. E a Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco em ter enviado Jesus Cristo por nós, quando nós éramos ainda inimigos de Deus e pecadores. Então, Deus prova o seu amor, que Ele nos amou primeiro, em enviar a Jesus quando nós ainda o negamos, quando nós ainda éramos inimigos dEle, quando nós ainda não críamos nele. Então, se eu amo a Deus hoje, esse amor não é inato meu. Esse amor não é algo que nasceu em mim. Esse amor não é algo que é fruto da natureza humana. Não. Se eu amo a Deus, se eu amo alguém, aqui eu estou falando do amor ágape, do amor sacrificial, não é o amor sentimento, né, de um homem para uma mulher, de uma mãe para um filho. Esse amor todos nós temos.
Mas o amor ágape, o amor sacrificial, ele veio de Deus para nós. Então, se eu amo a Deus, em primeiro lugar, eu preciso ter sido amado por Ele, ter sido alcançado por esse amor. E a Bíblia ela ainda vai nos revelar, Romanos capítulo 5, que o amor de Deus, ele foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, eu fui amado por Deus em primeiro lugar. E a prova desse amor é que Jesus foi à cruz por mim e por você. E ele diz então que esse amor que eu fui alcançado, ele é derramado em meu e o seu coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se você é crente em Cristo Jesus, amém. Só 3 crentes aqui. Os outros vão fazer um apelo para a gente evangelizar, para ver se aceita Jesus no final do culto. Se você é crente em Cristo Jesus, Amém. Amém, ó, multiplicou. Deus está alcançando vidas. Se você é crente em Cristo Jesus, você já recebeu esse amor. Diga amém. Amém. O Espírito Santo já está nas nossas vidas, derramando esse amor em nossos corações. Nós já recebemos deste amor. E aqui então, Jesus nos ensina uma prática do amor. Eu tenho que, já que eu recebi esse amor, já que eu fui amado e alcançado por esse amor, já que esse amor já está sendo derramado em meu coração pelo Espírito Santo que me foi dado, e é por isso que lá em Tessalonicenses vai nos dizer, não apaguem, não extingam o Espírito Santo, porque se eu apago o Espírito Santo, se eu extingo o Espírito Santo, ele deixa de derramar esse amor em meu coração. Mas se eu já tenho esse amor, se esse amor já está operante em mim, em primeiro lugar, o meu alvo, a minha dedicação de amor tem que ser a Deus. Porque se eu não amo a Deus, como eu vou amar a mim mesmo? Se eu não amo a Deus, acima de todas as coisas, como eu vou amar aquilo que Ele ama? A minha prioridade, então, tem que ser Deus. Colocar o meu amor para Deus. E aqui vale lembrar que é um amor ágape, é um amor sacrificial, não é uma emoção, não é um sentimento, mas é muito mais do que isso. É uma ação que nós fazemos para com Deus, para agradar o coração dEle. Assim como Ele também não só teve um sentimento, uma emoção por mim, mas Ele teve uma ação em enviar Seu Filho para me salvar. Então nessa noite, Deus quer avivar em primeiro lugar o amor nosso por Ele, colocar o amor nosso por Ele e reposicionar e colocá-lo em prioridade nas nossas vidas. Diga amém. Amém. Mas existe uma segunda verdade. Eu preciso amar a Deus. Mas eu preciso amar também a mim mesmo. Porque como o texto diz, eu preciso amar ao próximo como a mim mesmo. Se eu não me amo, como eu vou amar aos outros? Se eu não sou capaz de amar a mim mesmo, como eu vou amar os outros? Se a Bíblia fala que eu devo amar os outros, como eu amo a mim? Se eu não amo a mim, há uma quebra nesse amor. Há uma quebra na medida deste amor. E aí eu queria que a gente pensasse o que hoje é um impedimento para que eu me ame. Por que eu não consigo amar a mim mesmo? Será que são pecados que eu cometo e que eu penso, como pode um servo de Deus cometer esses pecados? E aí, ao invés de eu aceitar o perdão, a misericórdia, a restauração de Deus para mim, eu fico me acusando, me martirizando como se eu fosse a pior das pessoas. O que é que me impede de amar a mim mesmo hoje? Será que são culpas? Alguma coisa que eu até já confessei para Deus e Deus já me perdoou, mas eu ainda me sinto culpado? Ainda quero carregar esse peso? Ainda quero carregar o peso do mundo inteiro? Quero carregar o peso da família inteira? Quero carregar a responsabilidade, o peso dos pecados de todas as pessoas? E isso me faz não me sentir amado e não me amar? Deixa eu trazer para algo mais palpável. Às vezes aquilo que nos impede de nos amarmos é aquilo que a gente vê no espelho. A gente se olha no espelho
e não gosta de alguma coisa que está ali. Talvez a aparência, talvez algum detalhe do seu corpo ou do seu rosto, talvez uma coisa que está atingindo a todos nós aqui, envelhecimento. Às vezes a gente olha e vê que já não tem mais aquele corpinho que você tinha antes. Não tem mais aquele rostinho que você tinha antes. Algumas rugas começam a aparecer. E você passa produto, e você passa creme, você passa... Mas essas coisas, elas amenizam, mas não resolvem. O tempo passa, querido. Às vezes a gente olha para o nosso corpo e vê que já não é mais tão magro quanto você era antes. E você sente uma dificuldade antigamente para emagrecer, era tão mais fácil, né? Agora a vida é tão corrida que a gente leva, e o envelhecimento também nos leva a não conseguir emagrecer com tanta facilidade. E a gente olha para essas coisas e a gente não consegue se amar. Talvez algumas situações na nossa vida que a gente pense que a gente não se ama, talvez porque você não conseguiu a carreira que você queria. E aí, por causa disso, você se acha um frustrado, se acha um incapaz, se acha uma pessoa desvalorizada, sem importância. Talvez porque você não conseguiu um casamento. E você pensa, meu Deus, ninguém me amou, então eu devo ser uma pessoa muito ruim. Talvez situações que a gente olhe para a nossa vida, que a gente pensou e está lá na frente, e a gente não conseguiu alcançar aquilo que a gente queria, sonhos, projetos. E aí isso leva a gente a olhar para si mesmo e não amar a nós mesmos. Não aceitar a realidade de vida na qual estamos inseridos. Mas aqui eu vim trazer uma palavra de Deus para você. Eu e você somos amados. Independente das situações que você esteja inserido, independente de como você se sinta ou acha acerca de você mesmo, Deus te ama do jeitinho que você é. E o melhor de tudo, Ele tem poder para transformar você desse jeitinho que você é em alguém que Ele quer que você seja. E eu ainda quero avançar um pouco mais nessa revelação. Eu quero ainda dizer que muitas coisas que você não alcançou foi Deus que colocou barreira e colocou impedimento, porque Ele não queria que você fosse essa pessoa. Mas Ele tem um plano, Ele tem um projeto, e Ele pode guiar você e a sua vida para vivenciar esse plano, esse projeto, que é o melhor que Ele tem para você. E é nessa situação, é nesse plano, é nesse propósito que nós precisamos ser realizados, é nesse propósito que nós precisamos ser felizes e realizados naquilo que Deus está realizando e quer realizar em nós e através de nós. Então nessa noite, minha irmã, nessa noite, meu irmão, eu e você somos amados, independente dessas circunstâncias que nós possamos estar vivendo, ou que já vivemos. Então é noite de confessar os pecados e deixá-los diante de Jesus. É noite de tirar o peso dos ombros, como Jesus mesmo disse, vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite sobrecarregada de culpas, que Jesus já levou na cruz do Calvário o perdão desses pecados, e você não precisa mais estar sobrecarregado por isso. Então é noite de deixar as culpas no altar, é noite de deixar os pesos no altar, é noite de deixar tudo aquilo que está te impedindo de se sentir amado e de amar a si mesmo no altar, porque as nossas frustrações em Deus, elas podem ser curadas, as nossos caminhos errados em Deus, eles podem ser convertidos e restaurados, a nossa autoimagem em Deus pode ser curada e restaurada. Então que nessa noite o poder do Espírito Santo esteja operando em nossos corações, curando a nossa alma, curando a imagem que nós temos de nós mesmos, para que nós possamos nos amar em primeiro lugar nessa noite, aceitando a graça e o amor de Deus que Ele derramou em nós e por nós. Amém. Diga amém, por favor. Diga para o seu irmão, Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, minha irmã. Do jeitinho que você é. Amém. Deus nos ama. Deus nos ama. Independente da condição social.
Independente do sexo que você tem algumas mulheres que às vezes ficam pensando, por que eu não nasci homem? Minha irmã, não pense isso. Você é um projeto de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é escolhida por Deus. Você foi levantada por Deus para uma obra especial. Então não pense que ser homem é melhor, não. Você tem uma função específica e nessa função você é uma bênção. Já está sendo uma bênção. Diga amém. Situações que nos impedem de nos amarmos, queridos. Quantas situações a gente ouve de uma mulher ou um homem que esperava ter um menino e veio uma menina. Ou esperava uma menina e veio um menino. E essa frustração dos pais, às vezes sem querer, sem perceber, ela passa para os filhos. E às vezes a gente vai vivendo. E a gente não sabe que isso está em nossos corações. E isso nos leva a não nos amarmos. Isso nos leva a não nos aceitarmos da forma como somos. Porque a gente pensa, meu pai queria um filho, meu pai queria uma filha, eu não sou. E nessa noite Jesus está dizendo, talvez seu pai e sua mãe queriam um outro tipo de pessoa. Mas quando eu te trouxe ao mundo, eu te trouxe com um projeto. Eu sabia exatamente quem você era. Eu sabia do jeito exatamente que eu te fiz. Antes de te formar no ventre materno, como Deus disse a Jeremias, eu te conheci, e como profeta às nações eu te levantei. Antes de você nascer já havia um projeto de Deus com a sua vida, já havia um plano e um propósito. Acima do plano e propósito do seu pai, de sua mãe, da sua família, havia um plano divino com a sua vida, havia um propósito em Deus te transformar e te fazer do jeito que você é. Então, minha irmã, Deus te ama do jeito que você é. Ele te levantou para ser uma bênção do jeito que você é. E Ele vai te transformar em Ele, quem Ele quer que você seja. Então nessa noite, é noite de eu sair daqui entendendo que Deus me ama apesar de tudo. Deus me ama independente das circunstâncias que eu esteja vivendo. Deus me ama independente de como eu esteja me sentindo nessa noite. Eu sou amado por Deus e o amor dele está sendo derramado pelo seu Espírito que está em nós. Diga amém. E em terceiro lugar, então, eu amo a Deus em primeiro lugar, porque Deus é a fonte de todas as coisas. Se eu perco a prioridade de Deus, todas as coisas se desencaixam. Mas se eu coloco a Deus em primeiro lugar como alvo do meu amor e amo a mim mesmo, eu passo a ser um instrumento de Deus para amar o próximo também. Amar aqueles que estão ao meu lado. Amar aqueles que estão junto de mim. Amar aqueles que me amam. Diga amém. Mas amar também aqueles que me odeiam. É difícil falar um amém, mas fala um amém também. Amém. Eu preciso, queridos, amar o próximo. E a Bíblia diz que nós, discípulos de Jesus, seríamos reconhecidos pelo amor que nós temos uns para com os outros. Então, uma marca de um cristão é o amor, queridos. A marca de um cristão é a prática do amor que ele exerce em toda a sua vida. E aqui eu queria te alertar, não para você não praticar, mas te alertar para você ir preparado, porque Jesus faz isso conosco. Viver em amor no meio da sociedade que nós vivemos hoje é um desafio. Porque você praticar o amor no meio dessa sociedade que nós estamos inseridos, individualista, odiosas, inimigas de Deus, é fácil você viver um ambiente de amor, uma prática do amor junto dessas pessoas. As pessoas que sabem que você tem que viver em amor, muitas vezes elas usam isso até contra você. Você não tem que viver em amor, então você tem que me abençoar, você tem que me ajudar. Quantas vezes a gente ouve isso na igreja? Mas a igreja não tem que ajudar os pobres? E eles usam isso contra nós. Mas embora seja um desafio,
É uma necessidade e continua sendo, é uma realidade, continua sendo um mandamento de Jesus para nós, que nós venhamos a amar ao nosso próximo. Então, no meio dessa sociedade que nós estamos vivendo, ainda é necessário que as pessoas vivam, recebam e ouçam do amor de Deus que está em nós e que nós temos, e só a igreja tem esse amor para poder passar as pessoas lá de fora. Amém, meu irmão? Amém. É fácil? Não. Mas é impossível? Também, graças a Deus, não. É algo que é possível da gente praticar. E aqui eu queria que a gente pensasse sobre isso, porque essa prática do amor, eu preciso levar para a nossa família. Será que eu tenho vivido em amor dentro de casa? Será que eu tenho vivido em amor com aqueles que são da minha própria família? Porque às vezes, vamos ser sinceros, a gente deixa até de orar pela nossa própria família. Verdade. Se eu não oro pela salvação da minha família, eu vou orar pela salvação dos outros? Então será que hoje Deus precisa avivar, renovar, aquecer o amor dele em meu coração? Um segundo grupo que eu queria que a gente pensasse aqui é amar a igreja de Deus. Olha para esse irmão que está aí do seu lado. Olha para o irmão que está aí atrás de você. Graças a Deus, tem misericórdia. Olha também por esse irmão que está aqui na frente pregando. Olha para esse irmão aqui também. O ambiente da igreja, querido, é o ambiente da prática do amor. E eu tenho que amar aquelas pessoas que são mais próximas a mim. Eu tenho que amar aquelas pessoas com as quais eu tenho mais afinidade. Mas eu preciso amar as pessoas também que são da igreja, são cristãs, mas que talvez eu não tenha tanta afinidade com elas assim. Às vezes nós queremos, dentro da própria igreja, amar só aqueles que são nossos afins. Mas os outros a gente quer manter em distância. Isso é igreja, queridos? Isso não é igreja. Quero lembrar você do testemunho do nosso próprio Senhor Jesus, que sempre manteve os seus discípulos próximo a ele. E conseguiu amar até Judas, que ele sabia que iria traí-lo. E Jesus amou a Judas e amou até o final. Porque quando Judas veio trair a Jesus, Jesus o abraçou. Ele não só recebeu um beijo, mas ele também beijou a Judas e disse: amigo, o que você está fazendo? Jesus não chamou Judas de inimigo, mas ele também amou a Judas até o último instante. Será que eu consigo amar os irmãos da igreja? Infelizmente hoje a gente vê nas redes sociais, quando algum cristão peca, vai uma multidão de pessoas nas redes sociais criticar e apontar os pecados daquele que pecou. E o amor fica onde, queridos? E o estender a mão fica onde? Eu vou apontar os pecados das pessoas nas redes sociais e vou lançá-las para fora da igreja como que dizendo que não há saída para elas? Não! A Bíblia fala, se o teu irmão pecar contra você, não joga nas redes sociais não, confronta o seu irmão, você e ele. E se você conseguiu converter o seu irmão, você ganhou ele para Jesus. Amém. Você restaurou a vida dele. E assim você vai cobrir multidão de pecados. Amor, querido, que nós precisamos ter uns para com os outros, porque a igreja não é lugar de pessoas perfeitas, mas é lugar de pessoas que reconhecem seus pecados, se arrependem e confessam eles diante de Jesus, e ao creem no poder de Jesus para perdoar os seus pecados. Amém. Será que as pessoas ao entrarem por essas portas vão encontrar amor, vão encontrar misericórdia, vão encontrar perdão, ou só vão encontrar pedras na mão e acusações? Então perceba como é importante a prática do amor entre nós. Mas em terceiro lugar, avançando, precisamos ter amor, queridos, pelos perdidos. Voltar a orar pelos perdidos. Você lembra quando você se converteu? Eu me converti há algum tempo atrás. Eu me lembro que eu tinha uma sede, uma vontade de falar de Jesus para as pessoas. Outro dia eu estava mexendo nos guardados lá em casa.
Eu achei não sei quantos folhetos estavam guardados lá em casa, desde a época do 80 ainda. De anos atrás, estava guardado lá. A gente queria evangelizar a nossa família, a gente queria evangelizar os nossos amigos. E hoje? Ainda há uma vontade no seu coração de cumprir o ID do Senhor e alcançar vidas para Jesus? Será que a gente ainda consegue se importar e amar essas pessoas que estão indo, como eu amo esse texto de Provérbios que diz: apiedai-vos daqueles que estão indo para a fila do matadouro. Existe uma fila de pessoas que está indo para o matadouro aqui entenda-se como um inferno, entenda-se como uma condenação eterna. E em nós há uma mensagem que pode alcançar esta geração. Em nós há uma mensagem que ainda pode apontar por outro caminho, tirar dessa fila do matadouro para ir para a fila da vida. Mas será que há um interesse em nós ainda por salvação de vidas? Será que ainda há um interesse em nós para resgatar a humanidade? Ou será que nós estamos do lado de cá, satisfeitos? Eu já estou salvo, eu já conheci a Jesus, já fui batizado com o Espírito Santo, já sou usado em dons, já prego, já canto, já prego na minha igreja, que maravilha! E Jesus está dizendo: é maravilhoso tudo isso que você está experimentando, mas eu tenho algo muito maior para vocês viverem. Vocês precisam ir e alcançar aqueles que ainda estão perdidos, porque eu ainda tenho poder para salvar nesta geração, eu ainda tenho poder para converter nessa geração, eu ainda tenho poder para paralisar o império das trevas nessa geração e fazer o meu reino crescer e avançar. E onde estão aqueles que vão levar a mensagem? Onde estão aqueles que pregarão o evangelho? Como diz Romanos capítulo 10, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Cadê aqueles que vão anunciar as boas novas neste tempo, com amor por aqueles que se perdem? Cadê aqueles que vão anunciar o amor de Deus nessa geração, com amor por aqueles que estão indo para a fila do matadouro? Cadê aqueles que eu chamei, capacitei e enviei para fazerem a minha obra e continuarem aquilo que eu comecei? Cadê eles? Amém. Eu só ouvi um esme aqui. Para eu terminar, então, eu falei sobre o amor a Deus, amor a nós mesmos, amor ao próximo, família, igreja, os perdidos. Mas quais são os desafios do amor, então, hoje? A Bíblia fala de 3 amores que eu queria compartilhar com você e que são desvios do amor, vamos colocar assim, barreiras para eu vivenciar o amor de Deus na minha vida. O primeiro é aquela pessoa que ama somente a si mesmo. O apóstolo Paulo falou isso em diversas cartas. Amante de si mesmo, amante do próprio ventre. O seu Deus é o seu ventre. Nos últimos dias teremos pessoas egoístas. Isso é um desafio para o amor, queridos. Uma pessoa que só olha para si. Um segundo desafio, Paulo disse acerca de Demas. Demas, amando o presente século, me abandonou e foi para a Dalmácia. O amor ao presente século, o amor ao mundo, como o próprio Senhor Jesus ensinou na parábola lá do semeador, que a semente caiu no meio dos espinhos, foi aquela que foi sufocada pelas paixões e pelo amor desse mundo. Então, se eu amar o presente século, se eu for conformado conforme esse século diz que tem que ser, isso vai sufocar o meu amor para com Deus, comigo e com o meu próximo. E o terceiro amor, o texto vai nos dizer, 1 Timóteo capítulo 6, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Preste atenção que a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a continuação do versículo é interessante, porque diz que as pessoas que são levadas por esse amor, a Bíblia não diz que elas talvez caiam, a Bíblia não diz que há uma possibilidade, a Bíblia não diz que elas são tentadas, mas a Bíblia diz que elas caem em diversos pecados. Então, se eu viver em amor ao dinheiro, não tem como servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Jesus, ou eu sirvo ao dinheiro.
ou utilizando a cultura da época, ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a Mamon, que era o Deus das riquezas. Desafios do amor, queridos, desvios do amor, que nos impedem de viver o amor verdadeiro em nossos corações. Então, nessa noite, desculpa, Mateus, um pouquinho mais para frente, capítulo 24, vai nos dizer: por se multiplicar a iniquidade, versículo 12, o amor de muitos se esfriará. A nossa oração nessa noite é que Deus avive o seu amor em nossos corações. Ainda que no nosso tempo seja um tempo de amor frio, que em nós, pelo menos, eu não posso impedir que a palavra de Deus se cumpra. Se Jesus falou que seria assim, vai ser assim. Mas eu posso fazer com que a palavra de Deus se cumpra na minha vida, que eu esteja nos poucos, não nos muitos que o amor se esfriou, mas nos poucos que o amor continua vivo e operante para a glória do nome do Senhor. E essa é a nossa oração nessa noite. Que Deus avive o nosso amor. Que Deus avive o nosso amor por Ele. Que Deus avive o nosso amor em nossos corações por nós mesmos. Que Deus avive o nosso amor pelo próximo. E quando eu falo avivar o amor, não é só sentir um calor no peito, mas é nos levar à prática, nos levar à oração, nos levar a ações de amor para com aqueles que estão próximos a nós. Se você crê e concorda comigo, diga amém. Amém. Se coloque de pé então para a gente orar. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pai, em primeiro lugar, queremos te pedir perdão, Senhor. Porque muitas vezes nós estamos aqui com um amor frio. Como diz a tua palavra, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E às vezes nós, por causa das maldades que nós temos visto, e não vamos mentir, temos vivenciado, não é só uma coisa que a maldade, não é uma coisa só que a gente tem visto na TV, mas é algo que tem nos atingido, é algo que nos alcança, é algo que nos afeta. E sem perceber, a gente vai deixando que o teu amor em nossos corações se esfrie. É como um cafezinho, tá ali no copo, tá ali na xícara, mas está gelado, está frio. E não tem coisa pior do que um café frio. Então, Pai, como ser cristão com um amor frio? Como ser cristão com um amor inoperante? É bem verdade que o Senhor até alertou a igreja de Éfeso, que o Senhor tinha contra eles, que eles tinham deixado o primeiro amor, como a gente até cantou aqui. E o Senhor diz: arrepende-te então e volte às práticas das primeiras obras. Nos ajuda, Pai. Nos perdoa, Senhor. Em nome de Jesus, e como diz a tua palavra, o Senhor nos amou primeiro. Deus te amou, meu irmão. Deus te amou, minha irmã. Este amor já está sendo derramado em seu coração pelo Espírito Santo que está em nós. Ah, Deus, seu Espírito Santo está em nós. Nessa hora eu quero liberar essa fonte que está em mim, porque o Espírito é como um rio, uma fonte. Ele não é um poço, uma água parada não, mas é uma fonte. Então que essa fonte jorre águas, rios para a vida eterna, como o Senhor disse na tua palavra, que aqueles que creem no Senhor, do seu interior fluirão rios a jorrar para a vida eterna. Então, Pai, se tinha algo obstruindo o teu Espírito de fluir, de derramar este amor, que essa barreira seja retirada agora. Que nós sejamos curados agora de ressentimentos, de culpas, de pecados. Ó Deus, em nome de Jesus. Talvez, como eu falei aqui do mundo, às vezes o mundo impõe sobre nós um peso de uma estética que é quase impossível de se alcançar, de uma juventude que é impossível de se manter. Não tem como se manter jovem, meu irmão. Todos nós envelhecemos. A única pessoa que se mantém jovem é a pessoa que morre cedo. Se você viver, meu irmão, se você viver, minha irmã, você vai envelhecer. E às vezes o mundo impõe a nós. É impossível a gente ter o corpinho que essas pessoas aí
das redes sociais têm. É impossível, meu irmão. Eu e você não temos a vida delas. Elas vivem na academia todo dia, o dia inteiro. Você tem como viver na academia todo dia, o dia inteiro? Eu não tenho. Você tem como fazer plástica 2, 3 vezes ao ano, se colocando em risco até da sua saúde sem necessidade? Eu não tenho. E às vezes a gente quer aceitar essas imposições do mundo sobre nós, e a gente olha para o nosso corpo e vê que tem uma gordurinha a mais, a gente já se acha a pior das pessoas. Tem uma celulite, ai meu Deus do céu. Você é humano, meu irmão. Você é humana, minha irmã. Você é normal. A gente precisa aprender a lidar com essas coisas e nos amar apesar delas. Cura nosso coração nessa hora, Pai. Que todos nós saímos daqui com a certeza de que o Senhor nos ama em primeiro lugar. Somos amados do jeitinho que nós somos. E nos ajuda, Senhor, a nos amar do jeito que nós somos. Às vezes eu brinco, eu queria ser mais alto, mas não sou. Vou me amar do jeito que eu sou. Ah, pastor, mas eu estou muito acima do peso. Se você quiser emagrecer, minha irmã, emagreça. Não por uma imposição do mundo, mas por uma qualidade de vida que você vai ter, por mais saúde. Mas ainda que enquanto você ainda está no processo de emagrecimento, se ame do jeito que você está. Se ame do jeito que você é. Se ame, minha irmã. Ninguém aqui é perfeito. Às vezes a gente deixa de se amar porque a gente olha características em nós que a gente não gosta. Você é a pessoa mais normal do mundo, querido. Todos nós que estamos aqui temos características que nós não gostamos em nós. Não é nos outros não, estou falando de nós em primeiro lugar. Todos nós temos características. Você também, pastor Rafael, eu também tenho características em mim que eu também não gosto. Eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Mas ainda assim, eu quero me amar. Ainda assim, eu quero amar a mim mesmo com o amor que Deus tem derramado em meu coração pelo Espírito Santo que me foi dado. Que essa seja uma noite de cura, que essa seja uma noite de restauração para as nossas vidas. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Diga eu creio. Diga, eu sou curada nessa noite. Eu sou curado nessa noite. Eu me amo. Diga, eu me amo. Diga, Jesus, eu te amo. Aleluia. Eu quero pedir, aproveitar a presença aqui do pastor Pablo. Que Deus nos ajude, queridos, a amar as pessoas. Isso é uma marca de todo cristão. Podemos estar no tempo da pós-modernidade, mas o evangelho não mudou. Podemos até ter novas técnicas de evangelização. Podemos até ter novos instrumentos para cantar, microfones para levar nossa voz mais adiante. Mas o evangelho ainda não mudou. A salvação ainda é através de Jesus Cristo. E uma marca de todo cristão ainda é o amor de Deus em nossos corações. Então o pastor Pablo vai orar aqui por nós, para que Deus nos ajude nessa geração que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós estamos vivendo, a continuar praticando o amor de Deus em nossas vidas. Amém. Deus querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque, Deus querido, nós ansiamos, Pai, pela Tua presença nas nossas vidas, Pai. E queremos te pedir que, Senhor, Pai, trabalhe nas nossas vidas em nome de Jesus, Pai, derramando sobre nós do Teu amor, Pai. Derramando sobre nós da Tua presença, Pai. Derramando sobre nós da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Planta, Pai, nos nossos corações o Teu amor de quem nos amou primeiro, Pai, para que nós possamos, Pai, espalhar desse fruto pela nossa sociedade, Pai. Trabalha nas nossas vidas, Senhor, para que nós possamos, Pai, sentir a Tua presença sobre nós, Pai. Sentir a Tua unção, sentir a Tua graça, Pai.
sentindo o Teu abraço sobre as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos, Pai, estar diante da Tua presença como filho amado que somos, Pai. Cobre-nos, Pai, com Teu manto de amor, Pai, para que nós possamos, Deus, antes de mais nada, nos sentimos amados por Ti, Pai. E aí sim, Senhor, para que nós possamos, Pai, espalhar do Teu amor nessa sociedade, Pai. Que em nome de Jesus Cristo o Senhor esteja, Pai, junto conosco, com a Tua presença, Pai. E nos ajuda, Deus, a olhar com um olhar de compaixão aqueles que nos cercam, Pai. A olhar com um olhar de compaixão aqueles que estão junto conosco nessa batalha, Pai. E que por vezes, Senhor, é tão difícil de amar, Pai. Mas que Deus, que em nome de Jesus o Senhor esteja junto conosco, Pai. Trabalhando dia e noite com a Tua presença, Pai. Para que nós possamos espalhar, Pai, aquilo que o Senhor nos deu de mais precioso, que foi do Teu amor sobre as nossas vidas, Pai. Nós cremos num Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Pai. E é por conta disso que nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Porque nós cremos num Deus que é capaz, Pai. E crendo na capacidade do Deus a quem nós servimos, nós nos colocamos diante de Ti para sermos instrumentos, Pai, debaixo da Tua graça para fazer, Pai, aquilo que o Senhor nos colocou para ser feito, Pai. O Senhor, quando nos comprou, Pai, nos comprou com um objetivo, nos comprou com uma razão, Pai. Que nós possamos cumprir o Teu chamado sobre as nossas vidas. Um chamado de amor, um chamado, Pai, que o Senhor depositou algo tão importante sobre nós, que foi a vida do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Então, Pai, ser conosco em cada momento, Pai. Ser conosco em cada situação, para que nós possamos nos lembrar, Pai, daquilo que o Senhor nos comprou, nos amou e nos deu como chamado nas nossas vidas, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, ser conosco em cada situação, em cada luta, em cada tribulação, Pai, para louvor da Tua glória, e nos sustenta, Pai, aonde quer que nós venhamos a estar, para fazer do Teu chamado propósito de vida. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Maria das Neves, vem cá, Maria das Neves. Vamos levantar um clamor por salvação, queridos. Que o amor de Deus que alcançou a mim e a você possa alcançar os perdidos que estão aí fora. Às vezes a gente fala, essa sociedade, como diz a Bíblia, né? Muitos nos últimos dias serão amantes de si mesmos, seguirão a ensinos enganadores e a doutrinas de demônios. E a gente usa essas palavras para como que dizer, ninguém vai ser salvo nessa época. Mas a Bíblia continua me dizendo que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus perdeu a sua eficácia nesse tempo? Não. A Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo perdeu o seu poder, perdeu a sua eficácia, deixou de convencer as pessoas. Ele continua sendo operante. Nós celebramos ontem a Páscoa e a Bíblia fala que o sacrifício de Jesus é a nova aliança. O sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus deixou de perdoar pecados, deixou de ser reconciliador entre Deus e os homens. Continua sendo, queridos. Então vamos clamar nesse tempo para que Deus alcance essas pessoas que estão lá fora. A irmã Maria das Neves vai levantar esse clamor junto conosco. Não é só para ela orar, não. Nós vamos orar junto com ela. Aleluia. Sim, meu Deus, Deus amado, eis-nos aqui, Senhor Deus. Senhor Deus, aqui, Pai, reunido em Teu nome, meu Pai. Porque o Senhor confiou a nós essa tarefa aqui na terra, Pai, de orar pelas almas perdidas, meu Pai. Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai Santo, vai de encontro, meu Deus da glória, todo aquele, Pai, que sofre, Pai. Todo aquele que está oprimido, Pai, todo aquele, Pai, que está sem esperança, desesperançado, Pai, que não confia mais no Deus grande e verdadeiro que Tu és, que pode curar, que pode sarar, Pai, que pode libertar essas almas perdidas, meu Deus. Em nome de Jesus, vai de encontro, Pai, aí na rua, Pai, do Rio de Janeiro, Pai,
em outros lugares, não só aqui no Rio, Pai. Quantas pessoas, Pai, jogadas, Pai, sem esperança, escravizadas, são um morto-vivo sem esperança, meu Deus. Essas pessoas viciadas, Pai, que ficam na rua de noite, parece um zumbi, não dorme, Deus querido, só ali naquela dependência daquela droga, meu Pai. Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai, Tu enviou Teu Filho amado, Pai, para que esse mundo fosse salvo, meu Pai. Nós oramos por aquele que está dentro da igreja, nós oramos por aqueles lá fora, meu Pai, que estão perdidos, que estão totalmente, Pai, na mão de Satanás. Nós, como o Teu povo, Pai, clamamos, suplicamos a Ti, que o Senhor toque com a Tua mão de poder, vá alcançando cada vida, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus Santo. Porque orar nós oramos, mas quem convence o homem do pecado é o Teu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Toca, meu Pai, toca com o Teu poder, curando, sarando, restaurando a vida dessas pessoas, Pai amado Deus, desses que estão na rua, Pai, essas Cracolândia, Pai, do Rio de São Paulo, que essas pessoas ficam ali totalmente morto-vivo, Deus. Alcança, meu Deus, toca, Senhor, nessas vidas, que não piscar de olho, o Senhor muda a situação dessas pessoas, Pai. Tira toda a dependência química, Deus Santo, entra com o Teu Santo Espírito, com o Teu poder, com a Tua mão de poder, Pai, restaurando a vida dessas pessoas. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia. Quantas pessoas, Pai, dependentes, quantas pessoas totalmente, Pai, aí escravizadas na mão do inimigo, sem nenhuma expectativa de vida. Mas o Senhor é Deus, Pai. O Senhor é Deus que pode tudo. Nós cremos, clamamos em favor dessas vidas, meu Pai. Também te peço, Senhor da glória, por esses governantes, Pai. Nós clamamos pelas almas que estão aí perdidas, escravizadas. Mas esses governantes também estão perdidos, Pai. Esses governantes estão mortos, Pai Santo, que Deus alcança essas vidas, Pai. Dá sabedoria, Pai. Esse presidente da República, todos aqueles que fazem parte daquele ministério, Pai, do ministro, Pai, dos senadores, Pai, aqueles que estão ali para serviço da população, trabalha com o Teu poder, afasta toda a potestade de Satanás daquele Congresso Nacional, espírito, Pai, de roubalheira, espírito de corrupção, Pai, todo o mal, em nome de Jesus Cristo, desce com o Teu poder, com a Tua mão poderosa naquele lugar, tocando na vida daqueles governantes desse país, dessa nação, porque o Senhor é o governo dessa nação, Pai. Assume o primeiro lugar nesse país, da nação, Pai. Tenha misericórdia do povo brasileiro, Pai, que é um povo sofrido, mas um povo guerreiro. Esse país é teu, essa nação é tua. Que existe um povo que chama pelo Teu nome, que ainda ora nesse país a favor daquele que precisa de ajuda, Deus Santo. Toma esse governador aqui do Rio de Janeiro, o governador, Pai. Toma esse governador, dá sabedoria a esse governador. Nós não sabemos a que ele serve, qual é o Deus que ele serve, mas o Senhor é Deus da vida dele, Pai. Toma esse prefeito também, nós sabemos que é Espírito. Deus trabalha na vida desses homens, para que eles trabalhem em favor da educação, da saúde, Pai. Saúde, da segurança do Rio de Janeiro, Pai. Deus, no nome de Jesus, alcança essas almas. Alcança, Senhor Deus, essas almas perdidas que estão totalmente escravizadas. Nós cremos, confiamos em Ti. O Senhor é Deus que pode mudar esse quadro, essa situação dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, alcança, meu Pai. Levanta também pessoa, Pai, que possa orar mais, que possa clamar, que possa botar o joelho no chão, clamando em favor das almas perdidas, Pai. Toma nas Tuas mãos, levanta um povo que se chama pelo Teu nome, Pai, para que eles possam fazer diferença nessa terra, que eles possam mudar a situação desse país, mudar a situação dessas pessoas que sofrem, Pai. Nós cremos, confiamos em Ti, por isso nós clamamos a Ti, meu Deus. Tu és o Deus do impossível, para tudo é possível, nada está perdido sobre o Teu poder, Pai. Então trabalha, Pai. Nós clamamos a Ti, confiamos que o Senhor vai ouvir a nossa oração e vai mudar o quadro dessas pessoas, nesse país, nessa nação, nesse Brasil, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós agradecemos ao Ti, meu Pai. Ouva a nossa oração, nossa súplica em favor dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço no nome santo de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Maria. Sente um pouquinho. Só lembrando, amanhã é terça-feira, o nosso culto, tarde da bênção, às 15 horas, funcionando normalmente. Amanhã, daqui a pouco a gente vai orar. Amanhã é aniversário de descobrimento da nossa nação. Então tire um momento no dia de amanhã, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Ore pelo Brasil. Você não é de oração? Você não veio no culto de oração? Então ore.
pelo nosso país, para que Deus venha operar o poder dele, venha fazer com que a vontade dele se cumpra nesta nação. Nós teremos culto normalmente, próxima quarta-feira nós teremos nosso culto normalmente, embora seja feriado para nós aqui do Rio de Janeiro, mas nós teremos culto aqui normalmente, culto das mulheres, e você pode estar junto conosco para adorar, bendizer ao Senhor. É sempre bom lembrar, né? É um culto aberto a todas as pessoas, então mesmo você, Gil, pode vir. Diácono Alexandre pode vir também. E nós estaremos aqui para juntos celebrarmos e bendizermos ao Senhor. Próxima quinta-feira, chamo sua atenção para uma programação especial que nós temos, que é a reunião das mulheres aqui embaixo, a reunião dos homens lá em cima. Não é um culto, é uma reunião onde tem povo de Deus reunido, sempre tem oração, sempre tem palavra, sempre tem louvor, mas não é um culto, é uma reunião em que a gente compartilha, em que você tem a oportunidade de abrir algumas coisas que você queira compartilhar, e é uma oportunidade também da gente crescer em comunhão, se aproximar uns dos outros, como diz pastor Pablo, fazer um novo amiguinho, uma nova amiguinha na casa de Deus, e assim a gente vai se entrelaçando e vai dando oportunidades da gente praticar o amor de Deus entre nós. Às vezes a gente tem até dificuldade de praticar o amor porque a gente não sabe a luta e a aflição que a pessoa passa. Aí chega numa reunião como essa, a pessoa conta um pouquinho das suas aflições, das suas dores, a gente fala, meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia de você, meu irmão, até consegue abraçar e chorar junto com Ele. Então são oportunidades que a gente tem também de praticar o amor com ações, com orações. Então esteja aqui conosco nessa próxima quinta-feira, dia 24, sexta-feira pela manhã, nós retomamos nossa reunião de oração de consagração. A gente não teve virtude do feriado da sexta-feira da Paixão, mas nessa sexta-feira voltamos. E no próximo domingo estaremos aqui mais uma vez, 8, 10 e meia e 18 horas. Lembrando, se você tem um adolescente e quer trazer para a casa de Deus, nesse próximo domingo nós teremos a reunião às 16 horas, não é, Kenny? 16 horas. Então traga seu adolescente, mas não manda ele vir não, traz ele. Fala, não, eu vou te levar lá. Ah, mãe, mas eu tenho vergonha. Ah, pai, mas eu tenho vergonha. Não tem problema não, te deixo na porta e depois você vai. Mas traga ele e certamente vai ser um momento de bênção e confraternização para eles também. Amém? Como eu falava aqui, queridos, uma das coisas que a gente até quer orar por isso, que a gente precisa vigiar em nossos corações, é não deixar que o egoísmo, o amor a si mesmo, o amor ao mundo e o amor ao dinheiro tomem os nossos corações. E isso é uma coisa que tem acontecido na nossa sociedade, devido ao aumento do poder aquisitivo que nós temos visto na sociedade de forma geral. As pessoas têm se levado ao materialismo, as pessoas têm se levado ao consumismo. Hoje você vê produtos que são feitos exatamente para acabar. Você pega o seu telefone, por mais tecnológico que seja, ele é feito para não permanecer. Eles criam novas tecnologias, eles criam novas coisas e daqui a pouco o seu telefone com 1, 2, 3 anos já está obsoleto. Já não aceita mais atualização, já não pega mais a nova tecnologia de transmissão, o 4G, o 5G, já está vindo aí o 6G. Então daqui a pouco o teu celular 5G tão moderno, tão bom, já não vai pegar o 5, 6G. Então, e a gente às vezes é levado por essas coisas. E lógico, eu não estou dizendo para você não comprar um celular bom, não comprar um equipamento bom, mas que os nossos corações não estejam nisso. Que os nossos corações estejam em Deus. Porque o próprio Senhor Jesus disse, tudo passa. As tecnologias vão passar, esse mundo vai passar, a opinião que os outros vão ter de você vai passar, porque hoje todo mundo te elogia porque você está com a coisa mais cara, mas daqui a pouco isso passa e você vai ter que ficar gastando seu dinheiro para ficar sempre comprando coisa mais cara, para todo mundo ficar te elogiando. Então tudo isso passa, queridos. Fama passa, elogios passam. Mas aquilo que Deus faz nas nossas vidas, especialmente a sua palavra, permanecem para sempre. Então feche seus olhos, deixa eu fazer essa oração, Pai. Nós estamos aqui reunidos e quero ser sincero aqui diante de Ti, Pai, e reconhecer que se a gente não vigiar o amor ao mundo, o amor ao dinheiro, a tentação de amar a nós mesmos e somente a nós mesmos sermos egoístas, ela vem, Senhor. E nessa hora eu quero te pedir, tanto a mim quanto ao meu irmão,
que o Senhor nos ajude, Pai, a não permitir que essas coisas tomem os nossos corações. Guarda os nossos corações escondidos em Ti. Molda os nossos corações, assim como diz a Tua palavra, que o Senhor encontrou em Davi um homem segundo o Teu coração, que o Senhor possa encontrar em nós pessoas, filhos Teus, segundo o Teu coração, que tem um coração cheio do Teu Espírito, que tem um coração cheio de amor, mas um amor por Ti, um amor por si mesmo, um amor pelo próximo, Pai amado. Não nos deixa sermos levados pelas tentações desse mundo, pelo materialismo desse mundo, pelo consumismo desse mundo, Pai. Nos ajuda a permanecermos em amor, mas amor ao Senhor em primeiro lugar. Então, Pai, abençoa nossas vidas, é o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Com essa palavra no seu coração, eu quero encorajar você a trazer o seu dízimo, a sua oferta. Porque um coração que ama a Deus acima de tudo é um coração que está preparado para ser abençoado e ter grandes riquezas. Porque Deus sabe que o seu coração é totalmente dele e não vai se corromper. Quando Deus provou Abraão e viu que o coração dele era totalmente de Deus, a Bíblia fala que Deus o abençoou sobremaneira e o fez riquíssimo. Por que Abraão pôde ter muitas riquezas? Porque o coração dele estava em Deus e não nas coisas desse mundo. Então, com essa palavra no seu coração, eu quero encorajar você a trazer o seu dízimo, a trazer a sua oferta. Você pode utilizar o Pix, se assim você quiser. Se você utilizar o Pix, vem aqui nas frentes, da mesma forma eu quero receber das suas mãos. Não vou receber nada, mas vou abençoar você. Em nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos, Pai. O Senhor é um Deus que abençoa. O Senhor é um Deus que prospera. O Senhor é um Deus que dá, abençoa e abençoa com abundância. O Senhor é um Deus que nos abençoa e nos dá além daquilo que nós pedimos, ó Deus. Nós temos estudado isso na nossa escola bíblica dominical. Aqueles que oraram, aqueles que buscaram a Tua face, que fizeram, como é o tema da revista, orações poderosas, receberam muito além daquilo que pediram. Então, Pai, abençoa os Teus filhos, abençoa a nossa vida financeira, abençoa, Pai, a vida profissional. Muitos aqui estão buscando crescimento profissional, ganhar mais dinheiro. Opera o Teu poder, Pai, abre janelas dos céus, derrama bênçãos sem medida sobre o Teu povo. Eu me lembro dos nossos adolescentes, muitos aí já estão para escolher profissão, escolher carreira. Direciona, Pai, aponta um caminho para que eles possam ser bem-sucedidos na sua vida profissional. Pai, no nome de Jesus, abre portas aí de faculdades, de bons cursos profissionalizantes. Abre portas para o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, de promoções, de concursos. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa os profissionais liberais, aqueles que dependem da venda, da comissão, do contrato. Faz um milagre, Pai. Traz bons clientes, traz bons pagadores, aqueles que estão devendo, meu irmão, Pai. Move Teu Espírito para que venham pagar, para que venham sanar essas dívidas, ó Pai amado, em nome de Jesus. Traz a Tua bênção, a Tua prosperidade. Colocamos aí causas na justiça, nas Tuas mãos. Move Teu Espírito, Pai querido. Dá vitória ao Teu povo. Opera milagres e maravilhas. Abençoando a vida do dizimista. Abençoando a vida do ofertante. Abençoando a vida da Tua igreja. Nós nos lembramos, Pai, de Fernanda, de Gabi, de Alice, Priscila, Leda, Geraldo. Toma nas Tuas mãos essas vidas que se batizaram aqui, Senhor, recentemente. Sustenta essas pessoas. Nós unimos a nossa fé e as abençoamos. Eu coloco a vida de Gabriel, que vai fazer uma cirurgia amanhã. Toma nas Tuas mãos Serli, Eudes, Tiago, Beatriz, Laura, Alberto, Rogério, Karine, Francisco, Caroline. Toma nas Tuas mãos, Senhor, João, Yuri, pessoas que precisam de libertação, de renovação de espírito, gratidão e provisão, quebrantamento de coração e salvação, libertação, livramento, cura. Opera o Teu poder nestas vidas, ó Pai querido, e faz as maravilhas que só o Senhor pode fazer. Eu quero me lembrar, Pai, da
família da diaconisa Thelma, que perdeu um parente esses dias, que o Senhor possa trazer graça, consolo e paz para essas vidas. É o que nós oramos, Pai. Aquilo que nós trazemos para a Tua casa seja ricamente abençoado pelo Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Conforme você for ofertando, se coloque de pé. Quero aproveitar, temos alguns minutinhos. Vem cá então, quem orar pelo Brasil, pelos 1525 anos, né? O Brasil foi descoberto em 1500, não é? 525 anos, né? 1000, caramba. A matemática já falhou, né? Amém. Senhor amado, nós queremos te agradecer, ó Deus amado, por essa nação, Pai. Obrigada, Deus amado, porque este lugar ter sido descoberto, né? Foi propósito do Senhor. Este lugar, ó Deus, que o Senhor escolheu pra gente, pra cada um que tá aqui, ó Deus, para nascermos, para estarmos, para morarmos aqui. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor, Deus amado, realmente tem abençoado o Brasil. Amém. A gente pode ver, ó Deus amado, de tantas formas o Senhor tem movido, ó Deus amado, os teus filhos, a tua igreja nessa nação, ó Pai. Mas nós queremos mais, Senhor. Queremos mais, queremos ver, ó Deus amado, essa nação, ó Deus, transbordando das tuas bênçãos, Pai. Que o Senhor venha trazendo, sim, ó Deus amado, salvação. Salvação para cada cidade, Senhor. Salvação. Amém, e que a salvação do Senhor, ó Deus, na vida da tua igreja, traga uma transformação para o Brasil, ó Pai. Amém. Deus, como já foi orado aqui, Pai, nós repreendemos toda a corrupção, todo, ó Deus amado, tudo aquilo que venha manchar, ó Deus amado, a imagem do Brasil, tudo aquilo que vem deteriorar, ó Deus amado, essa nação, nós repreendemos em nome de Jesus, ó Deus amado, e entregamos a Ti, ó Deus amado, o governo, ó Deus, deste lugar. Amém, porque Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Rei dos reis, e Tu és o dono do Brasil, o dono desta nação. Nós Te louvamos, Te agradecemos pelos governantes, Te agradecemos pelos líderes e Te pedimos, toma cada um nas Tuas mãos. Amém, a Tua palavra diz que toda a autoridade é constituída pelo Senhor. Então, se estão ali, estão nas Tuas mãos. Amém, e que o Senhor venha agindo na vida de cada um deles a nosso favor. Move o coração, ó Deus, de cada um deles para agirem a nosso favor, ó Pai. Deus, para agir em favor de cada brasileiro e para agir em favor da Tua igreja. Ó Deus, que toda ação contra a Sua igreja seja frustrada e caia por terra no nome de Jesus. Que o Senhor mova o coração do presidente, ó Deus, para agir em favor, ó Deus, dos Teus filhos e dos filhos desse lugar, deste país, Pai. Amém, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Às vezes a gente tem uma ideia muito ruim do nosso país. Mas você pode levantar as suas mãos e agradecer pelo Brasil que você nasceu? Tem alguma coisa que você possa agradecer pelo país que você nasceu? Pai, eu quero te agradecer porque no Brasil a gente pode pregar o Evangelho. Quantas pessoas hoje estão se reunindo em catacumbas, em cemitérios, em cavernas, e a gente está numa via pública, a gente está numa rua de movimento, perto de uma delegacia, perto de uma guarda municipal, e a gente está pregando o Evangelho. Graças Te damos por isso, Senhor. Graças Te damos porque o Brasil é um dos maiores países cristãos do mundo. O Evangelho tem crescido e tem operado neste lugar. Graças Te damos por isso, Senhor. Senhor querido, graças Te damos pelas riquezas que o Senhor colocou nesse país. Muitas pessoas estão com interesse, os chineses estão com interesse nesse país. É por causa do solo que nós temos, que tem plantação, que pode produzir comida, que pode produzir tantas coisas. Pai, que país abençoado que o Senhor nos colocou. Um país com tantas riquezas de minérios, um país com tantas riquezas de fauna, de flora, um país com tantas riquezas e belezas naturais.
Senhor, como é bom a gente aqui no Rio de Janeiro, conhecida como cidade maravilhosa, desfrutar das paisagens, contemplar as maravilhas que o Senhor criou e levantar as nossas mãos e glorificar pelo Deus maravilhoso a quem servimos, que criou tantas coisas tão bonitas. Às vezes a gente elogia um quadro de um grande pintor, mas que maravilhoso Deus é quem servimos, que fez obras maravilhosas na criação. Bendito seja o nome do Senhor. Agradecemos a Deus pelo país em que nós vivemos. Ele não é perfeito, ele tem muitas coisas para melhorar, mas graças a Deus pelo Brasil e por aquilo que o Senhor tem feito nesta terra. Muito obrigado, Pai. Nessa hora que nós vamos embora, leva-nos debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua proteção, para o nosso lar, para o nosso destino. Cuida de nós, Pai. Dá-nos uma semana de bênçãos e de vitórias, em nome de Jesus. Desde já queremos repreender toda e qualquer ação maligna, devido ao dia 23, que vai ser celebrado uma entidade, um demônio. Nós desde já amarramos esse espírito, assim como diz a Tua palavra, que quando a Arca da Aliança chegou no templo de Dagon, ele caiu por terra, teve sua cabeça e suas mãos cortadas. Ó, Pai, em nome de Jesus, nós somos a igreja de Deus. Então, no nome de Jesus, toda entidade, todo espírito maligno que age por trás dessa imagem, que ele seja repreendido, que ele caia por terra, que ele seja manietado, ele perca suas forças, em nome de Jesus, e que a Tua igreja seja abençoada. Assim nós oramos e desde já te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Amém. Deus abençoe rica e abundantemente. Vão na paz do Senhor.